Prezados irmãos, eu quero vos cumprimentar na paz do Senhor Jesus. Eu quero dar início, nesta oportunidade, a mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 12, do dia 22 de março de 2020, cujo título é O Homem Perfeito. Por que nós estamos fazendo esta videoaula ou esta gravação? Esta gravação é devido a todo o momento que nós estamos vivendo desta pandemia do coronavírus. Nós bem sabemos que os nossos cultos nas congregações, os cultos regulares, estão prioritariamente cancelados, tanto por ordem do governo do estado de São Paulo, quanto por determinação do Ministério no Ipiranga. Todas as igrejas devem manter os seus cultos online e a escola dominical não é diferente. E assim, para que não haja prejuízo aos irmãos, estudantes da escola bíblica, alunos, nós resolvemos fazer esta escola bíblica através das gravações em que nós faremos a exposição do conteúdo das lições da escola bíblica dominical, para que todos os irmãos não sejam prejudicados e possam assim cumprir com o ano letivo da Escola Bíblica Dominical. Esta é a penúltima lição que nós vamos estudar dentro desta revista e faremos isso a partir de agora, para que o Senhor nosso Deus continue a nos abençoar através do conhecimento da sua palavra. Porém, antes, façamos um momento de oração para iniciarmos esse estudo. Senhor meu Deus, eu quero te louvar pela vida dos teus filhos, pela vida do pastor da igreja, pela vida dos irmãos que têm acompanhado esta gravação. Quero pedir as tuas bênçãos para que o Senhor venha mais uma vez nos abençoar no estudo, na exposição, na aula da Escola Bíblica Dominical, para que nós possamos absorver o máximo de conteúdo destas lições, para que nós possamos aplicar a nossa vida prática, para que nós possamos ser crentes mais fiéis, mais conhecedores da sua palavra. Senhor, proporciona, Senhor, a nós a tua vitória, proporciona a nós, Senhor, a tua graça e proporciona a nós unção do teu Espírito, para que tenhamos capacidade de expor ao máximo este conteúdo, para que os seus filhos possam aproveitar e crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Abençoa-nos em nome de Jesus Cristo. É o que nós rogamos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, iniciemos aqui esta aula. Eu quero dizer que essas aulas da Escola Dominical, elas têm um conteúdo também online no que diz respeito a alguns slides que nós formulamos para atender aí essas aulas, para resumir as aulas. E esses slides poderão ser baixados no YouTube, no link da descrição do vídeo, onde estará lá esses slides que contêm um pouco do resumo da aula e também algo que nós nos basearemos para fazer a aula, expor a aula de hoje. Você pode entrar lá, baixar este conteúdo, esses slides e acompanhar a aula aí em tempo real com o que nós vamos falando. Bom, iniciemos aqui com o nosso texto áureo, que diz assim: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Lucas 2:52. A verdade prática nos diz: verdadeiro homem e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. E a nossa leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 2, dos versos 40 ao 52. Você que tem a sua Bíblia, tem a sua lição, pode acompanhar comigo. Lucas, capítulo 2, dos versos 40 ao verso 52. Diz assim a leitura: E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa, e tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém,
segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Muito bem, essa é a leitura que embasa a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje é um contraste com a aula da semana passada, a aula de número 11, em que nós falamos do homem do pecado. Hoje nós vamos fazer um contraste entre este homem do pecado, que é o anticristo, e Jesus, o homem perfeito. Nós podemos ver que são figuras totalmente contrárias, são figuras que não têm nenhuma relação uma com a outra. Uma figura virá para destruir o mundo, uma figura veio para salvar o mundo. Então nós vamos ver a excelência deste homem chamado Jesus. Pois bem, Jesus, primeira coisa que nós devemos aprender sobre Jesus. Jesus ele é uma figura histórica. Não há mais dúvidas sobre a historicidade deste homem. Muitas pessoas argumentavam antigamente que essa pessoa chamada Jesus não havia existido sequer, que a figura deste homem sequer era uma figura histórica, literal, que ele realmente existiu e pisou nessa terra. E já se sabe nos dias de hoje que isso é uma mentira. Aqueles que usam deste argumento estão usando da mentira. Jesus foi uma figura histórica que realmente existiu. Eu tinha um professor, inclusive no ensino médio, que ele era ateu e ele nos dizia assim: se Jesus transformava água em vinho, eu não sei, mas que ele existiu, realmente ele existiu. Então até os ateus confessam que ele existiu. Para nós, obviamente, ele é mais do que alguém que transformou algo em vinho. Ele é o Salvador de todas as coisas. Na aula de hoje também nós partimos de uma seguinte premissa: que Jesus ele tinha 2 naturezas, tanto uma divina quanto uma natureza humana. Nós não podemos esquecer que Jesus tinha essas 2 naturezas. Nós partimos dessa premissa para expor a nossa aula. E nós dizemos que ele tem 2 naturezas, nós não podemos dizer que ele era metade uma coisa, metade outra. Nós estamos afirmando que ele era tanto divino quanto humano. E nós vamos explicar isso no decorrer da aula. Ou seja, ele era completamente humano, mas também ele era completamente divino na sua forma de ser. E aqui, meus irmãos, já entrando nos tópicos em que nós falaremos mais detalhadamente sobre os variados temas, o primeiro tópico que nós vemos é Jesus, verdadeiro Deus. E nós temos ali o primeiro item do tópico, que é sua eternidade. E muitas pessoas têm uma ideia errada do que é eternidade. As pessoas não sabem o que é eternidade. Eternidade é um atributo que só Deus possui. Deus ele é eterno, porque eterno é uma coisa que não tem começo, meio e fim. Só Deus é eterno. Deus ele é eterno para além do conhecimento do homem, porque ele não tem começo, meio nem fim. Isso obviamente é algo que
ultrapassa a capacidade de conhecimento da mente humana, mas Deus é assim. Nós podemos dizer também que Jesus estava desde o princípio com Deus. O nosso Senhor Jesus, ele não é um ser criado, como já afirmaram muitas pessoas. Ele não é um ser que provém de Deus, ele é o próprio Deus. Jesus, ele não proveio de Deus. É interessante nós pensarmos que quando na Crisma Católica, quando eles estão explicando a relação do Pai, do Filho e do Espírito, eles pegam 3 copos de água e eles colocam uma quantidade maior no primeiro, uma quantidade média no segundo e uma quantidade menor no terceiro copo. E assim eles explicam, eles dizem, o primeiro é Deus, o segundo é Jesus e o terceiro é o Espírito. E depois eles juntam isso num copo só e falam, este é Deus. Nós não estamos fazendo isso. Para nós, tanto o Pai, o Filho e o Espírito são Deus igualmente, plenamente santificados e plenamente completos em suas naturezas. Não há diferença alguma em relação do Pai com o Filho com o Espírito. Todos eles são o mesmo Deus. O melhor, o mesmo Deus que subsiste em 3 pessoas. Obviamente, a nossa mente humana é limitada para conhecer tamanha excelência do nosso Deus. Por isso essas questões parecem uma contradição, mas não são. Apenas a nossa mente que é limitada para compreender todos esses fatores que nós vemos em relação à pessoa de Jesus, tanto em relação à Trindade como em relação às 2 naturezas divinas. Prosseguindo, nós podemos ver que Jesus ele estava desde o princípio com Deus e ele é participante ativo da criação. Jesus ele criou todas as coisas, como diz lá no Evangelho de João, capítulo 1. João ele afirma que Deus, o nosso Senhor Jesus, que ele chama de Verbo, criou todas as coisas e nada do que foi feito ali sem Jesus se fez. Quando nós vamos ao livro de Gênesis, capítulo 1, e no seu versículo 26, nós podemos ver que ali há uma expressão quando Deus vai criar o ser humano. Deus ele fala assim, façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Essa expressão façamos mostra que ali havia uma atividade divina entre Pai, Filho e Espírito. E isso mostra que o nosso Senhor Jesus já estava ali para fazer a criação florescer na sua maior força. É importante dizer também que desde o princípio Jesus já operou os grandes milagres que nós vemos escrito no Novo Testamento. Foi ele que abriu o Mar Vermelho, foi ele que transformou as pedras em pães, foi ele que fez chover maná no deserto, foi ele que realizou as pragas do Egito, porque Deus através de Jesus manifesta todas as coisas. Jesus operava desde o princípio dos tempos, em todas as épocas bíblicas e não bíblicas que nós podemos conhecer. Passando para o seguinte tópico, o tópico 2, seus atributos, grandezas e perfeições, nós devemos dizer que assim como o nosso Deus é, Jesus também é um homem de perfeitos atributos como onipotência, onipresença, onisciência, imutabilidade, eternidade, a qual já falamos, e muitos outros. Todos esses atributos se aplicam à pessoa de Cristo Jesus. Todos esses atributos são parte integrante da natureza divina de Jesus. Obviamente, quando ele estava caminhando nessa terra, ele não gozou de todos esses atributos, porque ele se despiu da sua glória. Mas sim, desde o princípio, Jesus já os tinha.
e ele realizava seus grandes milagres no Antigo Testamento, como falamos. Muitas vezes, quando nós lemos as páginas do Antigo Testamento, nós vemos que aparece uma figura um tanto enigmática, chamada de o anjo do Senhor. Este anjo do Senhor era uma figura que aparecia em algumas ocasiões específicas, e isso, quero adiantar aqui para os irmãos, que isso não é uma doutrina, nós vemos anjos aqui e acolá. Isso são aparições pontuais, e o Velho Testamento é muito claro nessa questão. Quando o anjo do Senhor aparecia, muitas das suas aparições eram uma forma física de Deus se manifestar entre o povo. Por exemplo, Abraão, ele vê o anjo do Senhor. Jacó, ele vê o anjo do Senhor. Josué vê também o anjo do Senhor. Quem era este anjo? Nada mais, nada menos do que o próprio Senhor Jesus. Ele manifesto em carne entre os homens. Obviamente, no Antigo Testamento, com toda a sua glória. O Senhor Jesus se manifestou pontualmente no Antigo Testamento e se manifestou para que as pessoas pudessem ver a glória de Deus. Sempre esta relação de glorificar a Deus. Então, o nosso Deus é aquele que cuida, zela pela história humana. Prosseguindo, passando para o próximo item, no tópico, dizendo que ele é verdadeiro Deus, nós temos que dizer a seguinte coisa, que Jesus, ele se esvaziou da sua glória ao encarnar, mas ele não se despiu da sua natureza divina, até porque não teria como ele se despir da sua natureza divina, já que ele é um ser que não foi criado, ele é um ser eterno. Ele se despiu da sua glória, ele rebaixou a sua glória, mas ele não desfez a sua natureza divina, porque isso é quem Jesus é. Ele é divino, ele não é qualquer outra coisa. Jesus é divino. E ao dizer isso, nós temos que dizer também que só o fato dele nascer, dele ter nascido por meio de um nascimento comum, que é como eu e você nascemos, isso já mostra o fato de Jesus ter se despido da sua glória, porém não da sua natureza divina. É importante dizer isso, meus irmãos, porque a doutrina do nascimento virginal de Jesus é muito importante. Muito importante porque a doutrina do nascimento virginal, ou o nascimento propriamente dito, o nascimento virginal de Jesus Cristo, é ele que possibilita Jesus concluir a sua obra salvadora lá na cruz do Calvário. Porque Jesus, sendo nascido, ou melhor, sendo gerado pelo Espírito, ele não herda o pecado original que eu e você herdamos. Ele não herda o pecado que vem de Adão. Ele não herda o pecado que veio lá do Éden. Ele não herda aquilo que eu e você já temos na nossa natureza, conforme nós já estudamos em outras aulas, em outras lições aqui desta mesma revista. Jesus, ele pula esta etapa, tanto por ser alguém divino, de natureza divina, tanto por nascer virginalmente. Então esta doutrina é muito importante e é isso que possibilita Jesus de concluir a sua obra. É tudo uma coisa muito bem alinhada, entrelaçada com a outra, quando nós falamos a respeito do nosso mestre chamado Jesus. O nosso Deus, ele é verdadeiro. Meus irmãos, continuemos a estudar agora o tópico número 2 da nossa lição, Jesus, verdadeiro homem. É importante dizer que os judeus,
eles sempre esperaram o Messias. Desde o começo das épocas, os judeus sempre manifestaram o interesse de que esse Messias aparecesse. Porém, esse Messias que eles aguardavam desde sempre, esse Messias não seria alguém como o nosso Jesus se manifestou. Tanto que ele é rejeitado pelos judeus até hoje. O Messias que era aguardado pelos judeus era alguém como o rei Davi foi, como o rei Salomão foi e como outros reis foram no passado de Israel. Eles queriam um rei não só para salvar as pessoas dos seus pecados, mas eles queriam um rei para ser um rei político, alguém que restaurasse o reino a Israel. E até depois da ascensão de Jesus, os discípulos continuavam pensando dessa maneira. Tanto que, se nós lermos os primeiros versículos de Atos dos Apóstolos, um dos discípulos pergunta se é ainda neste tempo que o Senhor restaurarás o reino a Israel. Ou seja, os discípulos ainda não estavam entendendo nada do que Jesus vinha realmente fazer. Mas o Senhor, o nosso Jesus, ele veio resgatar primeiramente o seu povo dos seus pecados, para depois, num futuro que já está próximo, aí sim tomar as rédeas do reino do mundo nas suas mãos novamente. Isso eu falo por ocasião do arrebatamento da igreja, mas essa é uma outra aula. Falando do primeiro item, do primeiro ponto deste tópico 2, Jesus, ele como um verdadeiro homem, estava no seio do Pai. Quando nós pensamos que Jesus estava no seio do Pai, nós podemos dizer que Jesus sempre foi, ou melhor, Deus, o Deus do Antigo Testamento, sempre foi um Deus invisível. Ele nunca se deu a conhecer pessoalmente de maneira visível, a não ser pelas formas que nós acabamos de mencionar no tópico anterior, pelo anjo do Senhor, ou Adão, quando na viração do dia. Mas o Deus invisível, ele se manifestava, e Abraão foi chamado exatamente por crer nesse Deus invisível. A pessoa de Jesus, ele revela a pessoa do Pai. A pessoa de Jesus, ele escancara, ele tira a capa que fazia esse Deus ser invisível em relação ao seu povo. Isso é tão sério, meus irmãos, que às vezes nós podemos ter uma ideia errada de que quando nós chegarmos no céu, nós vamos lá ver um trono para o Pai, um trono para o Filho e um trono para o Espírito. E isso é um erro. Quando nós lemos um livro, o livro do Apocalipse, nós vemos ali que tinha somente um trono. Nós vemos ali que os anciãos se dobravam somente a uma pessoa. Nós vemos que só um era digno de abrir o livro. Nós vemos todas as coisas se convertendo para a pessoa de Jesus estar em eminência. Sempre. Por quê? Porque Jesus foi aquele que deu o conhecimento de Deus para todos os povos. Foi Jesus que revela este Deus, e é somente a Ele que nós devemos voltar a nossa atenção. Ele é a imagem do Deus invisível, como diz lá em Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 13. Vamos fazer essa leitura? Colossenses capítulo 1, do verso 13 ao verso 20, diz assim: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades.
Tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. E Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Então, meus irmãos, a pessoa de Deus, ela se revela especificamente na pessoa de Jesus Cristo. Passando para o tópico 2, ou melhor dizendo, ponto 2 do tópico 2, dizendo que ele foi profetizado no Antigo Testamento. É importante dizer que quando aconteceu o evento da queda, no Éden, Jesus ele já foi profetizado primeiro pelo próprio Deus, dizendo que viria um que esmagaria a cabeça da serpente. Deus foi o primeiro profeta que anunciou que viria alguém. Em seguida, ele foi profetizado por praticamente todos os profetas. Devemos dar um destaque para o livro de Isaías. Isaías é o autor do Antigo Testamento que mais fala da vinda do Messias, tanto que ele é conhecido como profeta messiânico. Então, este homem chamado Isaías profetizou grandes coisas a respeito de Jesus, coisas que são tão maravilhosas que somente a palavra de Deus pode nos revelar. É importante dizer também que Jesus ele é o personagem central tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. A Bíblia Sagrada ela tem um personagem central. Esse personagem não é o povo de Israel. Este personagem é o Senhor Jesus. Por quê? Porque tanto o Antigo Testamento ele vai em direção à pessoa de Jesus, como o Novo Testamento também vai ao encontro deste personagem central que é Jesus Cristo. Não há nenhuma diferença entre o enredo do primeiro ou do Segundo Testamento, mas todos, ou melhor, ambos fazem menção a este personagem central das Escrituras, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Falando do terceiro ponto, que ele foi encarnado no Novo Testamento, nós temos que lembrar que isso quer dizer que ele foi um ser humano quanto qualquer outro ser humano. Jesus ele se tornou carne como eu e você somos carne. Jesus ele nasceu, ele cresceu, ele se desenvolveu, ele teve medo, ele teve fome, ele teve cansaço, ele sofreu a fadiga do trabalho, ele era um homem experimentado nos trabalhos, como diz Isaías 53. Ou seja, e além de tudo isso, ele sofreu a pior de todas as coisas que um ser humano pode sofrer, que é a morte. Pelo menos eu e você ainda não sofremos a morte, mas o Senhor Jesus sofreu. Ele passou todas as coisas que um ser humano passa, inclusive as várias e várias tentações. Jesus sofreu as maiores mazelas, ou todas as mazelas que o ser humano pode sofrer numa vida. Isso faz de Jesus um ser humano. Isso faz dele alguém comum como eu e você. Falando do quarto ponto deste tópico, este tópico tem 5 pontos. O quarto diz assim: Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Nós dizermos que Jesus nasceu na plenitude dos tempos é nós dizermos que
a história humana na Terra, ela é muito longa e muito complexa. A história humana, ela é de uma complexidade grandiosa. E Jesus, ou melhor, o Deus, trabalhou e trabalha até agora em toda a história humana. E quando nós dizemos que Jesus veio na plenitude dos tempos, quem usa essa expressão, plenitude dos tempos, é Paulo, lá em Gálatas, nós estamos nos referindo a dizer que Jesus ele veio num momento específico, que Jesus ele veio tanto num sentido natural, quanto das línguas, no povo, na época correta, quanto num sentido espiritual, que nós chamamos de tempo da lei. Ele veio num momento específico, num momento central, no cerne da questão naqueles tempos. Ele veio no momento exato. Isso significa dizer que ele veio na plenitude dos tempos. Ele não veio nem antes nem depois. Ele tem o momento exato de agir. Então, naquela época, naquele povo, naquela cultura, naquela língua específica, Jesus se manifestou para completar a sua obra. E aquele momento foi decisivo. E Deus agiu na história para que isso ocorresse. Falando aí do último ponto deste tópico, em Israel, Jesus é apresentado ao mundo. Nós sabemos muito bem que Jesus nasceu em Israel, na cidade de Belém. Cresceu na cidade de Nazaré, como foi profetizado no Antigo Testamento. E isso faz do nosso Senhor Jesus Cristo alguém que é apresentado ao mundo de 3 maneiras. Como é que a Bíblia apresenta Jesus? Ela apresenta de muitas maneiras, mas 3 maneiras específicas são interessantes para nós analisarmos. Primeiro, Jesus é apresentado como um profeta, porque ele nos mostrou tanto o verdadeiro sentido da palavra de Deus, o verdadeiro sentido da lei de Deus, quanto inclusive ele profetizou a respeito de coisas vindouras que aconteceram, que estão acontecendo e que ainda vão acontecer. Permita-me dar um exemplo, ou melhor, 3 exemplos. Jesus profetizou a queda do templo e isso aconteceu não muito depois dos seus dias. Jesus profetizou que aquele templo não restaria pedra sobre pedra, aquele templo suntuoso, glorioso lá em Jerusalém, e isso aconteceu. A única coisa que resta do templo é o muro chamado hoje de Muro das Lamentações. Jesus profetizou coisas que estão ocorrendo, ou seja, as pestes, as doenças. Falar disso nos dias de hoje é chover no molhado, porque nós estamos vivendo num período central da história humana. Eu estava assistindo uma entrevista de um determinado professor universitário, e ele dizendo que a crise que nós estamos passando neste momento do coronavírus é um momento decisivo da história humana desde a Segunda Guerra Mundial. Isso é muito sério, meus irmãos. Nós estamos vivendo algo que Jesus profetizou, que neste mundo haveria pestes, fomes, guerras e etc. E ele também, o Senhor Jesus, profetizou coisas que ainda estamos aguardando, e o arrebatamento da igreja é uma delas. Obviamente, se as primeiras profecias se cumpriram, a certeza destas segundas são muito claras, são muito evidentes. Então, nós sabemos que o nosso Senhor Jesus serviu como um profeta.
Mas ele não serviu só como profeta, ele serviu como um sacerdote. Um sacerdote por quê? Porque ele se colocou como um ofertante. E o que ele ofertou? Ele ofertou a si mesmo. Ele é ao mesmo tempo a oferta e o ofertante. A figura do Antigo Testamento, que o sacerdote pegava aquele novilho, aquele cabrito, e sacrificava e tomava aquele sangue e espalhava ele sobre a tampa da Arca da Aliança, aquilo foi feito pelo próprio Jesus, sendo ele o sacerdote e sendo ele a oferta. Ele se deu como uma oferta para realizar este grande milagre. E por último, como rei, porque nós sabemos que todas as coisas foram dadas a Jesus pelo próprio Deus. Todas as coisas são dele. Todas as coisas subsistem por ele, como nós lemos em Colossenses. Ou seja, ele tem as rédeas do mundo na sua mão. Ele governa todas as coisas. Então, meus irmãos, nesses tempos de crise, saibamos que nós estamos habitando debaixo da sombra do Onipotente. E esse Onipotente é Jesus Cristo. Graças a Deus, meus irmãos, vamos chegando ao fim de mais uma lição. Por fim, vamos entrar no tópico 3. Antes de mais nada, o tópico 3 diz: Jesus, o homem perfeito. E este homem só pode ser ele, Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O tópico 1 diz: a humanidade de Jesus. Jesus, ele foi perfeito? Por que a lição confirma se ele foi perfeito? Ou que ele foi perfeito? E em seguida ela diz que Jesus era humano. Você já se fez este questionamento? O ser humano, ele é perfeito? O ser humano tem erros? Eu acho que toda a resposta natural seria sim. Mas, e Jesus? Jesus, ele é perfeito? Ele foi perfeito? A resposta também é sim. Jesus, ele foi perfeito enquanto homem. Ele não pecou, ele não errou e ele concluiu a missão que Deus havia colocado em sua mão. Então ele foi perfeito sim. Quando nós falamos de Jesus, nós temos que lembrar que, embora ele tivesse uma natureza divina, ele tinha sim uma propensão ao pecado, não ao pecado original, como já falamos, porque o seu nascimento é virginal, mas Jesus tinha uma propensão ao pecado experimental. Jesus, ele poderia ter pecado, senão não faria sentido o inimigo ir tentá-lo no meio do deserto. Mas Jesus, ele resistiu bravamente, e nós sabemos que ele não passou somente por essas tentações, mas por outras e variadas tentações também. É interessante que no texto de Lucas, quando fala da tentação de Jesus, a Bíblia diz assim que o inimigo se apartou de Jesus até momento oportuno, porque a estratégia do inimigo é sempre essa: quando nós estamos mais vulneráveis é que ele vem nos tentar. Então, meus irmãos, vigiemos em todo o tempo. E Jesus, a humanidade de Jesus, ela era evidente a todos. Existem algumas histórias que são contadas a respeito de Jesus, como por exemplo, Jesus andando no meio do jardim, ele encontra um pássaro novo, um pássaro morto, e ele pega aquele pássaro, ele olha, ele joga aquele pássaro para cima e ele sai voando.
essas histórias se popularizaram muito, mas nós não temos isso escrito na Bíblia em parte alguma. Essas informações estão escritas em livros que nós chamamos de apócrifos, livros que não entraram na Bíblia Sagrada justamente por conta da sua desconfiança em relação à veracidade do conteúdo. Então, meus irmãos, fiquemos com a palavra de Deus. Quem era Jesus? Jesus foi uma criança normal. Ela precisou ir para a escola, ela precisou aprender a ler, ela precisou aprender a escrever, ela brincou e ela aprendeu uma profissão, assim como era nos dias de Jesus. Uma profissão que era a profissão do seu próprio pai. Porque se naquela época o pai fosse padeiro, os filhos eram padeiros. Se o pai fosse carpinteiro, os filhos seriam carpinteiros. Se o pai fosse pescador, os filhos também seriam, e assim por diante. E Jesus passou por tudo isso porque ele era humano, porém perfeito. Quando nós passamos para o ponto seguinte, o ponto 2, fala de Jesus como o último Adão. E este tópico, meus irmãos, é muito importante, porque nós podemos dizer que onde Adão fracassou, Jesus obteve vitória. Onde Adão errou, Jesus completou o seu trabalho. Nós sabemos que Adão, nós já estudamos isso nessa lição, ele era um vice-regente de toda a criação. Ele era alguém que tinha a responsabilidade de toda a criação sobre os seus ombros. Adão era um representante de Deus perante a criação e um representante da criação perante Deus. E ele falhou no seu propósito, mas Jesus, ele cumpriu. Onde Adão fracassou, Jesus teve vitória. O nosso mestre, ele tomou as rédeas da criação na sua mão quando ele obteve a vitória na cruz do Calvário. Ali, Deus lhe fez Senhor de todas as coisas. Nós encontramos na ressurreição de Jesus o perfeito modelo de homem e mulher cristã, de homem e mulher evangélico, de servo e serva do nosso Deus. E também nesse modelo, nessa ressurreição, nós encontramos o verdadeiro modelo do homem que será arrebatado naquele grande dia do arrebatamento. Por isso que Paulo vai dizer que Jesus, ele foi feito as primícias dos que dormem, porque do mesmo jeito que ele ressuscitou glorioso, nós, a Igreja de Cristo, também ressuscitaremos em glória aqueles que tiverem morrido, e os que estiverem vivos serão arrebatados e transformados num corpo incorruptível, num corpo glorioso, assim como Jesus foi feito na ressurreição. Então, Jesus, ele é o nosso modelo perfeito, chamado de último Adão, porque ele venceu, porque ele conquistou, porque ele foi além daquilo que nós podemos imaginar. Passando para o tópico e último tópico, 3, a perfeição espiritual e moral de Jesus, nós podemos dizer que Jesus só conseguiu cumprir fielmente a sua missão e ir até o final porque o flagelo do pecado não o atingia. O pecado é considerado um peso, o pecado é considerado um flagelo, um atraso na vida e na criação. Jesus, ele não tinha este flagelo. Jesus, ele não sofria deste mal. Jesus, ele vai além, porque o pecado
não o sujeitou, mas ele sujeitou o pecado. Nós podemos dizer que a diferença entre a expiação no Antigo Testamento e no Novo Testamento porque no Antigo Testamento homens pecadores ofereciam sacrifícios imperfeitos para cobrir o pecado do ser humano, o pecado de homens injustos. Agora, no Novo Testamento, nós temos alguém que pela sua justiça tomou sobre si a culpa dos nossos pecados e condenou essa culpa na sua carne, fazendo a sua justiça cair sobre nós e a nossa injustiça cair sobre ele. Nós estamos falando de Jesus. Jesus, ele é o homem perfeito, porque ele realizou uma obra que ninguém poderia realizar. Ele fez algo que ninguém poderia fazer. Ele foi além. Ele transpassou todas as muralhas, todas as tentações, todos os flagelos, para que nós um dia pudéssemos encontrar a verdadeira vida em Deus. Jesus é aquele que reconcilia o Deus dos céus com o homem aqui flagelado pelo pecado, e ele cria uma conexão entre este homem e o próprio Deus. Sem Jesus, ninguém pode conhecer a Deus. Sem Jesus, ninguém pode dizer que viu ou conhece a Deus, porque Jesus, ele é a nossa conexão com este Deus. Jesus, ele é a nossa resposta a que esse Deus glorioso, misericordioso nos deu. Meus irmãos, nós em Cristo temos a perfeita redenção dos nossos pecados. Eu digo perfeita porque todas as religiões têm uma forma de redenção, têm uma forma de salvação, mas nenhuma delas é para a vida eterna. Todas as religiões têm uma salvação, mas quando você morre, você vai para um lugar que você não conhece, você vai para um lugar que você não sabe. Quando você morre, termina ali. São variadas. Somente em Cristo nós temos a perfeita redenção. Uma redenção que é eterna, uma redenção que é perfeita. Somente nele nós encontramos a vida. Ele é a perfeita redenção porque ele rasgou a cédula do pecado que era contra mim e contra você, e ele desfez este pecado na sua carne. Essa condenação que havia nesta cédula foi rasgada quando Jesus bradou na cruz do Calvário: está consumado. E aí nós temos essa perfeita esperança. Nós sabemos que mais um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Ele sim bradará desde os céus para novamente levar o seu povo desta terra e levar o seu povo para gozar eternamente desta salvação bendita e maravilhosa. Nós fomos criados perfeitos, tropeçamos em Adão, vivemos uma história cheia de tropeços, cheia de falhas, cheia de vergonha. Jesus nos resgatou, nos deu uma nova vida, nos entregou uma missão, e num belo dia ele virá completar de novo esta missão que ele mesmo nos entregou, arrebatando o seu povo. E este dia está breve. Como eu geralmente digo, eu creio que ainda este ano o Senhor pode voltar para buscar a sua igreja. Estejamos nós preparados em todo o tempo. Que Deus possa abençoar a todos, que Deus possa guardar a todos, em nome de Jesus Cristo. Aqui eu finalizo esta lição
Lembrando aos irmãos que a partir desta semana nós vamos transmitir as lições, os cultos, tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram e pelo nosso canal do YouTube, ADI Setor São Luís. ADI Setor São Luís. Como eu disse, você pode baixar este conteúdo, alguns slides que nós promovemos, que nós resumimos a lição, que vai estar na descrição do vídeo no YouTube, e você pode acompanhar estas aulas com os slides, com a sua lição. E uma dica, meus irmãos, acompanhe essa lição com a sua família, acompanhe essa lição com seus filhos, acompanhe essa lição todos juntos, promova um culto doméstico no seu lar, promova um momento de adoração, um momento de estudo da palavra, e você pode usar essa ferramenta para que nesses dias em que nós estamos longe da igreja, com nossas igrejas fechadas por esta calamidade que nos assola, você pode usar isso para enriquecimento no Senhor Jesus Cristo de toda a sua família. Faça isso, faça um propósito com o Senhor Deus, e você certamente será abençoadíssimo nesses dias em que nós estamos afastados da igreja por este motivo que nós bem conhecemos. Muito bem, aos domingos às 9 da manhã nós estaremos aqui mais uma vez entregando esta aula de escola dominical para que os irmãos possam crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Na semana que vem nós faremos a nossa última aula, o nosso fechamento deste trimestre, e nós vamos falar sobre o tema O Novo Homem em Cristo Jesus. Eu, antes de Jesus, era um. Depois de Jesus, eu sou completamente diferente. E você também. E nós vamos explorar mais essas questões. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, façamos uma oração para finalizarmos aqui. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, nós queremos ser gratos por este momento a qual o Senhor nos proporcionou para estudarmos a Tua Palavra. Queremos agradecer ricamente porque o Senhor se manifestou na exposição deste texto, na exposição deste conteúdo, e pedimos que o Senhor venha a entrar nos corações, a trabalhar nos corações, a fortalecer a fé dos irmãos, a abençoar os irmãos nas suas casas, para que a mão do poderoso Deus venha a suprir toda e qualquer necessidade. Abençoa, Senhor, o nosso lar, a nossa casa. Abençoa, Senhor, o nosso estado. Abençoa o nosso Brasil. Abençoe este mundo, Senhor, que está vivendo mais este período de crise. Que a mão do poderoso Deus possa guardar a todos em nome de Jesus. E que nós possamos sair mais fortalecidos como igreja do Senhor nesses dias em que estamos vivendo tempos trabalhosos, tempos difíceis. Senhor, nos ajuda, nos guarda, em nome de Jesus é o que pedimos e agradecemos. Amém.